Estados Unidos tem opções para militarmente impedir o Irã de obter armas nucleares, diz chefe do Estado-Maior. O Irã é capaz de produzir material físsil para uso em uma arma nuclear dentro de 1 ou 2 semanas, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2024. O secretário afirmou que o que vimos nas últimas semanas e meses é um Irã que está realmente avançando com seu programa nuclear, falando em um fórum de segurança no Colorado. Blinken culpou o colapso do acordo nuclear pela aceleração das capacidades iranianas. Em vez de estar a pelo menos 1 ano de distância de ter a capacidade de produção de material físsil para uma arma nuclear, o Irã está agora provavelmente a 1 ou 2 semanas de distância de fazer isso, disse Blinken. Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018 do pacto nuclear conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, criado para regular as atividades atômicas do Irã em troca de cancelamento de sanções internacionais. Também nesta sexta-feira, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Charles Cabral Jr., afirmou que Washington tem opções militares para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Temos opções para fazer isso, disse Cabral durante uma discussão no Fórum de Segurança de Aspen. Quando perguntado sobre se os Estados Unidos estão preparados para agir militarmente para impedir que a República Islâmica adquira uma arma nuclear, o ministro interino das Relações Exteriores iraniano, Ali Bagheri, disse à CNN no início da semana que seu país continua comprometido com o acordo. Ainda somos membros do pacto. A América não conseguiu retornar ao pacto. Então o objetivo que estamos buscando é a retomada do acordo de 2015, declarou Bagheri, acrescentando que nem eu, nem ninguém no Irã falamos ou falaremos sobre um novo acordo. Temos um acordo assinado em 2015, complementou. A Ucrânia detém 30 funcionários por desvio de fundos do Exército. Kiev deteve 30 autoridades em todo o país por um suposto desvio de fundos destinados à defesa do Estado. Os destinos são suspeitos. Os detidos são suspeitos de se apropriar de mais de 3,3 milhões. A investigação descobriu o uso indevido de fundos que haviam sido orçados para a compra de vários bens, incluindo madeira, eletricidade, gás natural, móveis e serviços para as necessidades do exército ucraniano, do gabinete do procurador-geral da Ucrânia. Em um comunicado citado para Bloomberg, esse é o exemplo mais recente de repressão das agências policiais da Ucrânia, um país conhecido pela corrupção endêmica. As detenções acontecem enquanto Kiev luta para garantir aos doadores ocidentais que está usando a assistência corretamente. As alegações de corrupção e peculato contra várias autoridades, incluindo as dos altos escalões, abalaram a sociedade desgastada pelo conflito em curso. Essas questões também preocupam os aliados de Kiev, liderados pelos Estados Unidos, que forneceram dezenas de bilhões de dólares em assistência financeira e militar, ressalta a mídia. Em abril, um aviso de suspeito da Agência Nacional de Corrupção da Ucrânia foi emitido contra Nikolai Solsky, que supervisionou as exportações de grãos da Ucrânia desde que assumiu o cargo em fevereiro de 2022. O esquema vinculado a Solsky envolve a apreensão de cerca de 2.500 hectares de terras na região de Sumy, no norte da Ucrânia. Em junho, o procurador-geral do país, Andrei Kostin, determinou a abertura de uma investigação oficial contra o seu vice, Dmitry Verbitsky. Pelo menos outros 2 órgãos públicos ucranianos também realizam apurações contra Verbitsky, que possui um cargo de alto escalão do regime, conforme noticiado. A Organização de Xangai está gradualmente se tornando rival da OTAN, diz mídia norte-americana. A Organização de Xangai já tem alguma força e pode dominar a ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, se conseguir juntar a si países como a Arábia Saudita e a Turquia, segundo a Bloomberg. Uma importante reunião dos principais atores geopolíticos ocorreu recentemente não na cúpula da OTAN nos Estados Unidos, mas na Organização para a Cooperação de Xangai, no Cazaquistão, na opinião de um colunista da Bloomberg.
De certa forma, a cúpula de Xangai é uma versão alternativa da OTAN em termos de população e extensão geográfica. A cúpula da Xangai é a maior organização de segurança e defesa do mundo. Sua área terrestre abrange 80% do continente eurasiano, seus membros compreendem 40% da população mundial, escreve James Stavridis, na quinta-feira, 18 de setembro de 2024. Segundo o artigo de Stavridis, o problema para o Ocidente é a capacidade da Rússia e da China de usar a cúpula de Xangai para afastar as principais potências regionais da ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e a Turquia. A OTAN deve prestar mais atenção à crescente influência, ao potencial econômico e militar e às ambições do Grupo de Xangai, de Bloomberg. A Organização Internacional do Grupo de Xangai foi fundada em 2001 e ela é composta por 10 países: Belarus, Cazaquistão, China, Índia, Irã, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. Afeganistão e Mongólia são países observadores. Armênia, Azerbaijão, Camboja, Emirados Árabes Unidos, Nepal, Sri Lanka e Turquia são países parceiros. Conheça todas as bombas russas FAB com módulos de planagem e correção. Nos últimos meses, as bombas russas com módulos universais de planagem e correção fizeram manchetes de várias mídias devido à sua temível combinação de potência, precisão e alcance. Mas nem todas as bombas russas são iguais. Confira no infográfico os diferentes calibres atualmente em uso na área da operação militar especial na Ucrânia. Bombas russas de precisão com módulo de planagem e correção de 250 a 3.000 kg. FAB 250, 100 kg, FAB 500, 200 kg, FAB 1.450 kg, FAB 1.500, 670 kg, FAB 3.000, 1.400 kg. Bomba FAB 250, 100 kg, raio de destruição 40 metros. FAB 500, raio de destruição 50 metros. FAB 1000, raio de destruição 60 metros. FAB 1500, 670 kg e raio de destruição de 75 metros. FAB 3.000, 1.400 kg, raio de destruição de 200 metros. FAB 250, FAB 500, FAB 1000 e FAB 1500. Alcance até 70 km e mais, dependendo da altitude de lançamento e do módulo de planagem. Erro circunferencial provável do alvo até 5 metros. FAB 3.000, 1.400 kg. Alvos principais: postos de comando fortificados, posição de fogo, nós de conexão com laje, betão armado de até 3 metros de espessura. Falha da Microsoft causa queda de sistemas cibernéticos ao redor do mundo. Várias organizações mundiais têm relatado problemas de acessibilidade a seus serviços pelo mundo afora. O Brasil não parece ser muito afetado atualmente. Na manhã da sexta-feira, 19 de setembro de 2024, as maiores empresas aéreas americanas relataram um grande mau funcionamento e suspenderam voos. Em seguida, os relatórios de possíveis atrasos de voos começaram a vir da Europa, problemas relatados pelo aeroporto de Berlim, aeroportos espanhóis. Nos Estados Unidos, a United Airlines, a Delta Airlines e a American Airlines suspenderam todas as operações devido a problemas de comunicação. Os aeroportos espanhóis depararam-se com um incidente no sistema informático. A Turkish Airlines alertou uma falha global que causou sérios problemas de reserva e registro. O aplicativo da empresa não está disponível. Os sites também não carregam. Os residentes do Alasca, os Estados Unidos, não podem ligar para os serviços de emergência devido a uma falha de comunicação local grave. O aeroporto de Berlim, Alemanha, suspendeu os voos até às 10 horas no horário local devido a uma falha técnica. Passageiros dos aeroportos de Dubai, Emirados Árabes Unidos e Los Angeles, Estados Unidos, compartilharam imagens mostrando a tela azul do Windows em todas as telas. Ao mesmo tempo, a falha técnica maciça levou ao caos do aeroporto de Sydney, na Austrália. Balcões de check-in são inacessíveis e exibem nas telas bugs com os passageiros não conseguindo obter bagagem. No Reino Unido, o canal britânico Sky News não foi capaz de transmitir ao vivo na manhã desta sexta-feira, 19 de setembro de 2024, devido a uma falha técnica. Também é relatado que a maior operadora ferroviária do Reino Unido, a Govia Thameslink Highway, foi afetada pela paralisação global com possíveis cancelamentos de trens.
As maiores companhias aéreas brasileiras, Latam, Gol e Azul, estão com os portais funcionando. A falha, em grande parte, escala da tecnologia da Microsoft afetou o funcionamento de bancos, aeroportos, empresas de TV, supermercados e muitas outras empresas em todo o mundo, relata o site Verge. A publicação observa que a causa para isso é uma atualização errônea do provedor de segurança cibernética CrowdStrike, que desconecta computadores e servidores afetados na rede, forçando-os a entrar em um ciclo de recuperação, tornando as máquinas incapazes de serem executadas corretamente. O orçamento militar da Polônia será o maior da história em 2025, diz o ministro da Defesa do país. Władysław Kosiniak-Kamysz previu um recorde nos gastos militares poloneses para o próximo ano, ultrapassando, segundo ele, 4% do PIB. O orçamento militar da Polônia para 2025 será o maior da história, anunciou o ministro da Defesa Nacional do país, a Rádio ZET. Mais do que neste ano, um recorde na história, disse Władysław, quando questionado sobre o tamanho do orçamento militar em uma entrevista publicada na quinta-feira, 18 de setembro de 2024. Ele referiu que o orçamento militar de 2025 excedeu 4% do PIB. Será maior com certeza, mais de 4%. Agora temos 4%. 3% é determinado pela legislação e cerca de 1% vem do Fundo de Apoio às Forças Armadas, disse o ministro. Ele destacou que, entre outras coisas, as Forças Armadas polonesas terão que gastar mais dinheiro com munição e subsídio para os soldados. O preço da munição de calibre 155mm aumentou muito, mas que dobrou. Os maiores aumentos são no subsídio dos soldados, 67% a mais do que nossos antecessores haviam planejado, referiu Władysław. Um sábado, Radoslaw Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, declarou que Varsóvia planeja gastar 5% do PIB na área militar em 2025. A delegação militar está na Coreia do Norte para implementar acordos alcançados por Putin, diz Kremlin. A comissão militar russa que está na Coreia do Norte tem como objetivo trabalhar na implementação de acordos assinados durante a recente visita do presidente Vladimir Putin a Pyongyang. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o trabalho está em andamento entre os países. A delegação é chefiada pelo vice-ministro da Defesa, Alexei Krivorushok. O trabalho está em andamento, incluindo a implementação de acordos que foram alcançados durante a recente visita oficial do presidente Putin a Pyongyang. E agora, de fato, os dois lados estão engajados na implementação dos acordos que foram alcançados. A viagem da nossa delegação, mencionada por você, está sendo realizada através do formato desses acordos, diz Peskov, um repórter em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, 19 de setembro de 2024. Ainda na mesma coletiva, o porta-voz afirmou que atualmente Moscou quase não tem diálogo com a administração Biden. É praticamente inexistente, diz Peskov, quando perguntado se havia um diálogo, comunicações situacionais, que dificilmente pode ser chamado de diálogo, acrescentou. Peskov também fez um rápido comentário sobre a possibilidade de troca de prisioneiros envolvendo o jornalista norte-americano Evan Gershkovich, acusado de espionagem. Segundo o porta-voz, ele deixa a questão sem resposta, uma vez que a decisão do tribunal de considerar o caso Gershkovich em formato fechado está relacionada ao fato de que as acusações de espionagem são um assunto delicado, complementou. A revolução do míssil YJ-21 redireciona a defesa nuclear da China. Descubra como este míssil pressiona que está mudando o jogo militar com sua incrível capacidade de atingir a marca de 930 milhas. Com o míssil YJ-21, a China está liderando a revolução em defesa nuclear. Este míssil pressiônico oferece um nível de capacidade de segurança. Sabe mais sobre essa inovação militar. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China recentemente deu um passo significativo ao anunciar que seus bombardeiros Xi'an H-6K agora estão equipados com 4 mísseis pressiônicos avançados YJ-21. A princípio, esta modernização não só amplia as capacidades dos bombardeiros, mas também posiciona a nação em uma nova era de poder militar. Com a integração do YJ-21, a China não só fortaleceu a defesa nuclear, mas também
estabelece uma nova referência em tecnologia de mísseis. Essa inovação destaca-se pela velocidade superior e precisão, oferecendo um novo nível de segurança e eficácia em missões estratégicas. A revolução que o YJ-21 representa é um marco importante no domínio militar global. Os mísseis YJ-21 foram vistos em um bombardeio H-6K, pertencente a um regimento da Força Aérea do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular da China. De acordo com o comando, este bombardeiro participou de um exercício noturno em meados de 2024, destacando suas capacidades aprimoradas. Tradicionalmente, o H-6K era conhecido por transportar mísseis de cruzeiro subsônico e supersônico, mas esta é a primeira vez que ele utiliza um míssil hipersônico lançado do ar. O YJ-21 impressiona com sua velocidade de voo Mesh 6, alcançando a velocidade terminal de Mesh 10, com um alcance operacional de aproximadamente 930 milhas, 1.500 km. Este míssil se torna uma arma poderosa. Ele tem uma semelhança visual notável com o míssil balístico hipersônico russo Kinzhal, o que reforça suas capacidades devastadoras. A mídia estatal chinesa Global Times sugere que o YJ-21 pode atingir tanto alvos estacionários quanto em movimento lento, como porta-aviões e a partir de grandes distâncias. O Xi'an H-6, uma versão licenciada do bombardeiro a jato soviético Tupolev Tu-16, tem sido uma peça central na Força Aérea da China desde a sua introdução na final da década de 1950. Ao longo dos anos, diversas versões do H-6 foram desenvolvidas, incluindo bombardeiros nucleares, variantes de reconhecimento, transportadores de mísseis, antinavio e tanques de combustível em voo. Na década de 1990, atualizações significativas resultaram no H-6F, equipado com sistemas de navegação modernos. Novas variantes como o H-6G e o H-6H foram introduzidos, projetados para mísseis de cruzeiro lançados do solo de ataque terrestre. Respectivamente, a chegada do H-6K, agora equipado com mísseis hipersônicos YJ-21, representa um avanço significativo, aprimorando as capacidades ofensivas do bombardeio e elevando a Força Aérea da China a um novo patamar de eficiência militar. A integração do YJ-21 no H-6K aumentou substancialmente as capacidades da Força Aérea da China de realizar ataques de precisão de longo alcance e missões de anti-acesso e negação de área. Esta atualização coloca a Força Aérea Chinesa em uma posição vantajosa para confrontar as forças marítimas dos Estados Unidos e outras potências regionais. Além disso, a Marinha Chinesa também se beneficia dessa tecnologia, equipando o YJ-21 em seus grandes contra-torpedeiros KF-055. Esses navios, reconhecidos como alguns dos mais fortemente armados do mundo, agora possuem uma capacidade ofensiva ainda mais letal. Esta combinação de avanços aéreos e navais sublinha a determinação da China em fortalecer sua presença militar e ampliar sua influência no cenário global. Marinha recebe 4 novos JLTVs e completa a frota de 12 blindados. JLTVS já foram utilizados em operações de LO e contribuem para a modernização do CFN. Na quarta-feira, 17 de julho, a Marinha do Brasil recebeu o último lote de 4 veículos táticos leves conjuntos da empresa americana Oshkosh Defense. Foram adquiridos 12 unidades no total, com o objetivo de modernizar as capacidades do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Os JLTV são viaturas blindadas leves sobre rodas que oferecem automobilidade e proteção para os militares. Esses veículos são equipados com metralhador de 12,7 mm e 7,62 mm, além de lançadores automáticos e granadas de 40 mm. Mesmo com o pneu perfurado, os JLTVs podem continuar se deslocando por até 50 km na velocidade de 48 km por hora, sem perder sua capacidade de combate. Os primeiros JLTV foram entregues em 2023 e já foram utilizados em operações importantes, como a garantia da lei da ordem nos postos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos. A entrega do último lote faz parte do programa estratégico PROAD Sumos, que visa fortalecer o poder militar naval do Brasil em operações de guerra, missão de paz, ações humanitárias, apoio de ações em apoio às ações do Estado. Segundo o contra-almirante Rogério Ramos Lemos, comandante de material de fuzileiros navais, a chegada desse último lote incrementa significativamente a proteção blindada, a mobilidade e a ação de choque dos grupamentos operativos de fuzileiros navais do JLTVs foram desenvolvidos pelo Exército pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos para substituir os antigos HMMWS, adaptando-se melhor às condições de combate moderno. Além de transportar tropas e armamentos, os veículos podem ser usados para patrulhas, vigilância e escolta de comboios, ampliando as capacidades operacionais dos fuzileiros navais brasileiros.
Rastreando gigante, China diz poder identificar navios de guerra dos Estados Unidos com imagens de satélite gratuitas online. Uma nova técnica utiliza imagens de baixa resolução para identificar e monitorar embarcações estratégicas. Cientistas navais chineses anunciaram ter desenvolvido um método inovador para identificar e rastrear navios de guerra dos Estados Unidos utilizando imagens de satélites de baixa resolução disponíveis gratuitamente online. Segundo informações do Sun China Morning Post, a técnica analisa os padrões de ondas criados pelos navios, que são como impressões digitais únicas. Embora as imagens de satélite sejam de baixa resolução, os pesquisadores afirmaram que o método é eficaz para identificar grandes navios de guerra com porta-aviões, cruzadores e contra-torpedeiros. Liderado por Hung Jun, da Academia Naval de Dalian, a equipe conseguiu rastrear um porta-aviões da classe Nimitz, um cruzador da classe Ticonderoga e um contra-torpedeiro da classe Arleigh-Burke, analisando as ondas geradas por esses navios. As imagens de satélite usadas pelos pesquisadores possuem resolução de dezenas e centenas de metros, tornando difícil distinguir grandes embarcações ao olho nu. No entanto, a equipe chinesa focou na análise das ondas produzidas pelos navios, que formam padrões únicos na superfície do mar comparados a impressões digitais. Para identificar com precisão os modelos específicos dos navios de guerra, os cientistas utilizaram parâmetros físicos detalhados. Em um artigo publicado no periódico acadêmico chinês Computer Simulation, em abril, de acordo com o estudo, é possível determinar o modelo dos navios em certas condições usando um algoritmo específico. Apesar de os Estados Unidos possuírem a maior frota naval do mundo, muitos de seus navios ainda são construídos com tecnologias da era da Guerra Fria. Tecnologias emergentes como drones e mísseis balísticos antinavio têm permitido que diversos países desafiem a supremacia naval americana. Recentemente, os Houthi no Iêmen usaram essa tecnologia para atacar o porta-aviões Uzdet Azerhal no Mar Vermelho. Embora esses ataques não tenham causado danos confirmados aos navios dos Estados Unidos, eles demonstrariam a importância de informações precisas e em tempo real para atacar navios em movimento. A China, por sua vez, desenvolveu uma rede de satélite de alta resolução capaz de monitorar tanto navios quanto caças furtivos como o F-22. Para países sem acesso a satélites avançados, imagens de satélite gratuitas como as fornecidas pela NASA ainda podem ser úteis. Mesmo com resolução baixa, as ondas geradas pelos navios podem ser analisadas para identificação. Os pesquisadores chineses reconhecem que seu método ainda precisa ser aprimorado e testado com mais dados. Eles alertam que a técnica pode falhar em condições adversas, como ventos e ondas fortes, ou quando os navios se movem a velocidades superiores a 20 nós. B-2 Spirit, o avião mais caro do mundo, conhece esse bombardeiro americano que é uma verdadeira máquina de guerra invisível. Descubra a incrível tecnologia por trás do B-2 Spirit, o avião que revolucionou a aviação militar e se tornou a máquina de guerra mais avançada e caríssima da história. O B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, é um dos aviões mais impressionantes já construídos, desenvolvido nos Estados Unidos entre os anos 70 e 80. Esse bombardeiro estratégico furtivo foi projetado para ser praticamente invisível aos radares inimigos, garantindo sua capacidade de penetrar em áreas hostis, realizando ataques e retornar sem ser detectado. O B-2 continua sendo o avião mais avançado e caro do mundo, com uma operação estimada até pelo menos 2032. Esse artigo detalha a fascinante história e tecnologia que faz do B-2 Spirit uma verdadeira máquina de guerra. A ideia de criar aeronaves invisíveis aos radares remonta ao início da aviação militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os aviões começaram a ser usados em combate. A necessidade de torná-los menos visíveis se tornou evidente. Já na Segunda Guerra Mundial, essa necessidade se intensificou com o desenvolvimento de radares mais avançados. Os alemães, por exemplo, criaram a asa voadora Horten Ro 229, que possui características que dificultavam sua detecção pelos radares da época. Na Guerra Fria, os Estados Unidos perceberam a necessidade de um novo tipo de bombardeiro que pudesse atravessar as defesas aéreas soviéticas. Inicialmente, o bombardeiro B-52 foi uma solução, mas a evolução do sistema de defesa aérea exigiu avanços adicionais. O projeto Advanced Technology Bomber foi então criado com o objetivo de desenvolver um bombardeiro capaz de realizar missões furtivas. Duas empresas competiram para desenvolver este bombardeiro, a Lockheed Martin e a Northrop. A Northrop foi selecionada. O desenvolvimento do B-2 Spirit começou. O primeiro voo ocorreu em 1989 após o investimento de $1 bilhão em pesquisa e tecnologia. O B-2 Spirit é uma asa voadora, um design que proporciona menos arrasto e mais eficiência aerodinâmica. A ausência de estabilizadores verticais e horizontais tradicionais é compensada pelo uso de sistema de controle fly-by-wire
onde computadores ajustam a estabilidade da aeronave em tempo real. Isso foi possível graças às tecnologias desenvolvidas nos anos 80, que permitiram a construção de um razoável estável. O material utilizado na construção do B2 é uma combinação de compósitos de carbono e outros materiais que absorvem ondas de radar, conhecidos como radar absorvente material RAM. Além disso, a aeronave possui uma estrutura interna que ajuda a absorver essas ondas, reduzindo ainda mais sua assinatura radar. O B2 Spirit possui 21 metros de comprimento e envergadura de 52 metros. Ele é capaz de carregar até 23 toneladas de armamento, incluindo mísseis comuns e bombas nucleares a velocidade de aproximadamente 1.110 km/h. Sua autonomia de voo pode chegar a 11.000 km, podendo ser abastecido em voos para missões ainda mais longas. A tripulação do B2 geralmente consiste em 2 pilotos com espaço para um terceiro. Dependendo da missão, a aeronave é equipada com comodidades como toalete e espaço para aquecer comida, essencial para missões de longa duração. Desde sua entrada em serviço, o B2 Spirit já participou de várias missões importantes, incluindo a Guerra do Golfo, a Guerra do Afeganistão, a Guerra no Iraque e ataques contra o Estado Islâmico. Em todas essas operações, a aeronave demonstrou sua eficácia furtiva, nunca sendo detectado ou abatido por sistemas de defesa inimigos. O alto custo do B2 é um dos principais desafios. Cada unidade custou aproximadamente 2 bilhões de dólares, com custos de manutenção igualmente elevados. A cada hora de voo, o B2 requer cerca de 190 horas de manutenção, resultando em um custo operacional de mais de 130 mil dólares por hora. Embora o B2 Spirit continue em operação, a Força Aérea dos Estados Unidos já está desenvolvendo seu sucessor, o B2 Raider, também pela Northrop Grumman, previsto para ser revelado em 2025. O B-21 promete incorporar tecnologias ainda mais avançadas, mantendo a tradição da superioridade aérea. O B2 Spirit, ou B2A Block 30, é um bombardeiro estratégico furtivo desenvolvido pela Northrop Grumman para a Força Aérea dos Estados Unidos. Este avião é uma maravilha tecnológica, projetado para ser praticamente invisível aos radares inimigos, garantindo que possa penetrar em territórios hostis, realizar ataques precisos e retornar sem ser detectado. Descrições gerais: tripulação 2, piloto e copiloto, comandante, capacidade 80.500 kg, comprimento 21 metros, envergadura 52,4 metros, altura 5 metros e 18 centímetros, área alar 478 metros, peso vazio 71,700 kg, peso bruto carregando 152,200 kg, peso de decolagem 170.600 kg, capacidade de combustível 75.750 kg. Motorização, número de motores 4, tipo do motor turbofan, fabricante de motores General Electric, empuxo do motor 7.874 kgf, performance, velocidade máxima 1.110 km/h, velocidade de cruzeiro mesh 0,85 a 12.200 metros, velocidade máxima mesh 0,95, velocidade total em nós 545 km/h, alcance 11.100 km, tempo de serviço 15.250 horas. Armamentos, bombas, capacidade de baias internas 23.000 kg, bombas e munições transportáveis. O B2 Spirit apresenta o ápice da tecnologia da aviação furtiva, combinando design inovador e materiais avançados para garantir sua invisibilidade aos radares inimigos, com sua impressionante capacidade de carga, autonomia, voo e precisão. Este bombardeio continua a ser uma peça central da estratégia de defesa dos Estados Unidos, mesmo após mais de 3 décadas do seu primeiro voo. Marinha alemã inicia substituição de disquetes em navios de guerra, uma mudança crucial após 30 anos. Explore como essa atualização tecnológica melhora a segurança das operações navais. Atualização tecnológica da Marinha. Na Marinha Alemã, disquetes são substituídos em navios de guerra. Descubra como essa inovação promove mais eficiência e confiabilidade nas operações militares. A Marinha Alemã anunciou uma significativa atualização tecnológica em seus navios de guerra, abandonando o uso de disquetes
Após 3 décadas de serviço, esse dispositivo, com capacidade limitada de 1,44 megabytes, eram essenciais para o sistema de aquisição de dados das fragatas F-123 da classe Brandenburg. A transição para soluções modernas de armazenamento baseada em emulação marcou o início da modernização das capacidades navais alemãs. Essa decisão não apenas reflete um avanço tecnológico necessário, mas também visa aumentar a eficiência operacional e a segurança das operações militares. Ao substituir os disquetes por tecnologias mais avançadas, a Marinha Alemã pretende manter a confiabilidade em seus sistemas enquanto prepara seus fragatas para os desafios futuros da guerra moderna. Nas 4 fragatas F-123 da classe Brandenburg da Marinha Alemã, os drives de disquete são parte integrante dos sistemas de aquisição de dados utilizados para controlar diversas funções cruciais, incluindo as usinas de energia dos navios. Desde o comissionamento dessas fragatas na metade da década de 1990, os disquetes têm sido uma peça fundamental. No entanto, está em andamento um plano para substituir esses drives por uma solução de emulação moderna, conforme relatado por uma mídia alemã. Em um contexto global, o Japão também anunciou em janeiro de 2024 que eliminaria a exigência de que empresas fornecessem dados adicionais em disquetes ou CD-ROMs. Essa mudança marca uma tendência global em direção à digitalização e modernização do sistema de armazenamento de dados. Apesar das alternativas tecnológicas disponíveis, a Marinha Alemã manteve o uso de disquetes devido à confiabilidade do sistema já estabelecido. Entretanto, ao invés de revisar completamente o sistema, o governo alemão optou por desenvolver um sistema de emulação a bordo que substituirá os disquetes. Essa decisão foi tomada para garantir a continuidade e a estabilidade das operações das fragatas F-123. Recentemente, a Bundeswehr assinou um contrato com a SAM para novos radares navais e sistemas de gerenciamento de combate para essas fragatas. Mas a atualização do sistema envolvendo disquetes é uma questão separada. A substituição dos disquetes está programado para começar em 1º de outubro e deve ser concluído até 31 de julho de 2025. A AS Técnica informou que as fragatas F-123 permanecerão em serviço até 2038 e 2031, quando serão substituídos pelas fragatas F-126. Esse movimento de modernização não é exclusivo da Alemanha. Nos Estados Unidos, os militares trocaram os disquetes de 8 polegadas do sistema de comando de mísseis balísticos intercontinentais por SSDS em 2019. No entanto, no Japão, aproximadamente 1.900 procedimentos governamentais exigiam a submissão de dados em disquetes ou CD-ROMs. Agora, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão está eliminando essas práticas inadequadas para promover uma sociedade digital. A Agência Digital do Japão está empenhada em modernizar as regulamentações e incentivar a transformação digital em vários ministérios, substituindo referências a mídias obsoletas por termos contemporâneos como mídias de gravação eletromagnética. A transição dos disquetes para soluções mais modernas na Marinha Alemã é um passo significativo na modernização das forças armadas globais, refletindo a tendência crescente de digitalização e inovação tecnológica. Embraer em alta, aviões Super Tucano negociados com Paraguai, Líbano e Uruguai. O Paraguai investe 96 milhões no combate ao tráfico de drogas com o Super Tucano. A Embraer vive um momento positivo para estimativas de venda de aviões para 3 países da América do Sul e do Oriente Médio, Paraguai, Líbano e Uruguai. Segundo informações da CNN, da revista ASA, a empresa brasileira está em negociação para vender 6 aeronaves Super Tucano ao Paraguai por 96 milhões. O acordo faz parte dos esforços do país vizinho para combater o tráfico de drogas e deve ser finalizado em breve. O Paraguai está em negociação com o Brasil para a compra de 6 aviões Super Tucano fabricados pela Embraer. O valor total do acordo é 96 milhões.
A informação foi divulgada na última quinta-feira, 18 de setembro de 2024, pelo ministro da Defesa paraguaio, Oscar Gonzalez. Segundo ele, a aquisição faz parte dos esforços do país para combater o tráfico de drogas. O Líbano também está interessado para ampliar sua frota de aviões Super Tucano. O comandante da Força Aérea Libanesa, brigadeiro-general Michael Saifi, anunciou essa intenção durante a Global Aerospace Jets conferência em Londres. A avaliação do Super Tucano no Líbano é positiva. O país pretende duplicar sua frota. O Líbano já utiliza o Super Tucano desde 2017, quando recebeu as primeiras unidades adquiridas da empresa Sierra Nevada, parceira da Embraer nos Estados Unidos. Atualmente, o país opera 5 dessas aeronaves após a perda de uma unidade em um incidente operacional no ano passado. O Uruguai também pode entrar na lista de compradores do Super Tucano, embora a compra ainda não tenha sido oficialmente anunciada. O jornal El País divulgou que o governo uruguai planeja investir cerca de 100 milhões na aquisição de 6 aeronaves. Mídia sugere que os tanques Abrams sejam revestidos com blindagem soviética. Os tanques norte-americanos estão altamente expostos, particularmente aos drones. Por isso, o Business Insider propôs a armadura Contact-1 soviética como uma das opções. Os tanques Abrams dos Estados Unidos precisam de proteção dinâmica contra os ataques dirigidos a eles. Detalhou na quinta-feira, 18 de setembro de 2024, o portal Business Insider, citando o comandante ucraniano com o codinome Zakon. De acordo com ele, os drones russos são uma grande ameaça para esses tanques. Além disso, os Abrams são alvos fáceis para mísseis antitanque e lançadores de foguetes. Ele destacou a importância de a Ucrânia ter mais blocos de blindagem reativa Arat-1 ou Contact-1 soviética para os tanques, disse a mídia. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou várias vezes a destruição de tanques Abrams, sendo o último caso desse tipo foi relatado na última sexta-feira, 12 de setembro de 2024. Primeiro drone de combate do Brasil impulsiona a indústria de defesa do país, diz analista. O Brasil está perto de ter o seu primeiro drone de combate equipado com míssil, o que colocará o país na vanguarda do setor na América Latina. Especialista destaca que a notícia sinaliza o fortalecimento da indústria de defesa nacional. O Brasil está perto de ter o seu primeiro drone de combate, produzido desde 2022 pela fabricante brasileira ExMobots. O drone de monitoramento Nauro 1000C terá sua primeira versão armada com 2 mísseis. Segundo o CEO da empresa, Giovanni Amianti, a versão armada começou a ser desenvolvida em 2023. Os testes com o modelo estão previstos para começar em 2025. Se os testes forem bem-sucedidos, pode colocar o Brasil na vanguarda da produção de drones de combate. João Gabriel Burman, professor do Centro Universitário Rita dos Reis e pesquisador no Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, explicou que a fabricação do modelo armado significa para o desenvolvimento da indústria de defesa nacional comum e como aprimora o potencial defensivo do Exército Brasileiro. Burman afirma que a fabricação do Nauro 1000C pelo ExMobots é um bom exemplo de uma companhia nacional que conseguiu desenvolver uma aeronave a partir de uma tecnologia autônoma e nacional de maneira inovadora e assimétrica, ou seja, apostando não no topo da escala de desenvolvimento tecnológico ou de inovação tecnológica, mas naquilo que ela, ExMobots, seria capaz de fazer, naquilo que ela já tem alguma expertise, afirma. Ele diz considerar a notícia do modelo armado um grande exemplo de que existe a viabilidade para a produção nacional de armamentos, especialmente de sistemas de defesa que busquem incorporar inovações. Inovações que muitas vezes já são produzidas dentro da academia brasileira, tanto civil quanto militar, e que muitas vezes vão direto para o exterior. Esses profissionais, porque não encontram um ecossistema melhor desenvolvido aqui dentro do país, argumenta. Nesse contexto, ele afirma que a fabricação do Nauro 1000C e agora a criação do modelo armado é um bom sinal de fortalecimento da indústria nacional. Isso também é um interesse renovado. É um interesse antigo já das Forças Armadas, que nos últimos anos foi um pouco deixado de lado, mas que desde o último governo, desde o início agora deste último governo, do governo Lula 3, desde o ano passado, tem novamente tentado estimular o mercado nacional de defesa,
seja no joint venture, seja através do desenvolvimento de alguns produtos disruptivos, ou seja, de tecnologias disruptivas. Ele diz esperar que o desenvolvimento desse novo drone de combate passe um sinal positivo para o resto da base industrial de defesa do país, sobretudo em um momento em que se discute até quando o governo brasileiro vai abrir mão do conhecimento da tecnologia que existe na Avibraz, que ele afirma ser um grande exemplo de uma indústria de defesa nacional privada, mas que está em processo de falência declarado. Questionado sobre quando o exército brasileiro ganha em potencial defensivo com esse tipo de armamento, Burman destaca que antes é importante ter em mente o quanto a nova tecnologia vai ser incorporada em que tipo de unidade e como isso se adequa à própria doutrina de emprego de aeronaves remotamente tripuladas no Brasil, chamadas sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Tem que ver como isso vai se adequar à indústria, à doutrina do RPAs brasileiros. Até onde eu sei, não existe ainda uma doutrina pronta em relação ao emprego de RPAs de combate ou que possam empregar mísseis, simplesmente pelo fato de que isso ainda não foi utilizado. Não se aventava essa possibilidade, explica. Ele afirma que, por ser um tipo de armamento leve e pequeno, e pelo fato de o Brasil não estar envolvido em nenhum conflito armado, é possível que o Nauro 1000C seja empregado em ações de monitoramento e vigilância, como o patrulhamento das fronteiras do país. Então, é incorporar esse tipo de sistema em regiões de fronteira, além de toda a função principal do drone, que é a questão da vigilância, da coleta e transmissão de dados através de imagens, sem necessariamente a presença de um posto avançado e de um efetivo de pessoas lá naquele lugar. Ele tem esse fator de poder eventualmente realizar um disparo contra algum veículo que dentre as nossas fronteiras que apresente alguma ameaça à nossa soberania. Isso muito provavelmente seria algum tipo de veículo carregando drogas ou utilizado pelo crime organizado. Burman enfatiza que será preciso recorrer a parcerias internacionais para ampliar esse tipo de tecnologia. Eu acredito que no momento ainda é muito importante, ainda é extremamente importante esse tipo de cooperação, essas joint ventures, ou então até mesmo a capacidade de adquirir sistemas ou componentes de sistemas para poder incorporar esses novos produtos. Nesse caso dos drones de combate, eu acho que o principal óbice para que o produto seja totalmente nacional é a questão dos mísseis. O Brasil tem uma produção de mísseis embarcados, ou seja, mísseis disparados do ar, que até onde eu sei é muito pouca, se não inexistente. Ele enfatiza que o míssil que será disparado do Nauro 1000C será produzido pela MBDA, que é um joint venture, um projeto multinacional europeu. E nesse sentido, acho que ainda é necessário parcerias, porque provavelmente é um míssil bastante pequeno, com uma aerodinâmica específica para poder ser equipado nesse drone. Ele afirma que essa tecnologia, ao começar a ser operada no país, no futuro, pode levar a indústria brasileira a ter a expertise necessária para desenvolver projetos próprios e fazer adaptações. Isso, obviamente, depende também das condições do contrato, se esse contrato vem com a possibilidade de transferência de tecnologia ou não. Mas geralmente o Brasil tem por hábito fazer contratos com cláusulas offset, em que existe algum tipo de contrapartida, seja através da transferência de tecnologia ou aquisição de algum produto nacional brasileiro. Então, no momento, ainda é necessário isso, parcerias, mas é um projeto e é um planejamento de parte da indústria conseguir. E é o planejamento de parte da indústria conseguir, ao longo do tempo, incorporar essas tecnologias através de diversos mecanismos. Um deles é a transferência de tecnologia, concluiu.